Olá! Você já parou para meditar sobre as fragilidades do ser humano, as suas fragilidades como pessoa humana, mas também já refletiu sobre a grandiosidade do poder de Deus em poder socorrer o ser humano? Eu sou o pastor José Batista, convido você a acompanhar-me em mais este encontro com a palavra. Estarei discorrendo sobre este assunto. As limitações físicas. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Essa é uma grande realidade. Todo ser humano um dia retornará para o pó, de onde veio, pois o ser humano foi criado por Deus do pó da terra. E mesmo alguns ficando, às vezes, surpresos, perplexos, quando recebem a notícia de que alguém faleceu, de que alguém morreu, mas essa é uma realidade do ser humano. É uma realidade. E nós vemos que esta é uma das principais limitações do ser humano. Ou seja, temos um tempo para viver nessa terra, mas esse tempo chegará um dia ao seu final. Outras necessidades humanas que também mostram o quanto o ser humano é frágil. A questão da saúde, por exemplo. Nós vemos que é algo que o ser humano tem que conviver com, às vezes, a perda da saúde. Nós vemos no texto bíblico, alguns textos bíblicos que relatam sobre pessoas que tinham graves problemas de saúde, como, por exemplo, alguns leprosos, em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, Mateus 8, do 1 ao 4, Lucas 5, 12 ao 14, relata algumas situações de pessoas que tinham esse tipo de enfermidade, ou seja, a lepra. Também há registro de outros problemas de saúde, como, por exemplo, paralíticos, pessoas que eram paralíticas. Texto bíblico de Marcos 2, 1 ao 12, Mateus 9, 1 ao 8, Lucas 5, 17 ao 26 também relatam pessoas com este problema de enfermidade, ou seja, eram pessoas paralíticas. Outro texto de Marcos 5, 25 ao 34, relata a situação de uma mulher que era hemorrágica, ou seja, ela sofria de uma hemorragia, uma enfermidade constante, permanente. E a Bíblia nos relata também situações de saúde, ou pessoas que ficaram enfermas e que terminaram indo a óbito, como é o caso de Lázaro, no capítulo 11 de João, nos relata esse fato, ou seja, a morte, mas também relata a ressurreição de Lázaro. Também o filho da viúva de Naim, que da mesma forma morreu, mas o Senhor Jesus o ressuscitou em Lucas 7, 11 ao 15. E a palavra de Deus ainda nos relata problemas relacionados à espiritualidade. Por exemplo, pessoas possessas por demônios, por espíritos malignos, conforme nos relata o livro de Marcos 1, 21 ao 28, Lucas 4, 31 ao 37. Portanto, são relatos bíblicos que mostram as fragilidades do ser humano, expõem as fragilidades do ser humano.
mesmo na nossa vida diária, nos nossos convívios, nós vemos situações semelhantes a esta, ou seja, pessoas que perdem a sua saúde, pessoas que têm problemas espirituais e pessoas que também, em consequência de algumas doenças ou enfermidades, vão a óbito. E o salmista, ele reconhecia suas fragilidades, suas fraquezas. No Salmo 109, o versículo 22, ele diz: sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. O salmista expressa a situação do ser humano em geral, em algumas circunstâncias, que passa por necessidades e que precisa de um socorro, porque ele, o ser humano, por si só, muitas vezes não consegue superar as suas fragilidades. E, em suas limitações, o ser humano necessita da misericórdia de Deus. E uma das situações das limitações humanas, das fraquezas humanas, está relacionada à questão da salvação da sua vida. É importante que o ser humano compreenda que necessita da salvação da sua vida, pois a palavra de Deus também nos mostra que existe a salvação para o ser humano. Ou seja, este ser humano que está distanciado de Deus, afastado de Deus, em consequência do pecado que a humanidade passou a viver nessa situação, ou seja, em pecado devido aos nossos ancestrais, os nossos pais, iniciando lá com Adão e Eva. Então, desde então, o pecado entrou no mundo e a humanidade passou a viver na escravidão do pecado, portanto, afastados, de Deus. Então, essa é uma das fragilidades humanas que requer uma solução muito urgente. E Mateus, no livro de Mateus, há o registro, no capítulo 18, 11, que nos diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então veja que nessa circunstância de fragilidade, em que o homem se encontra sem salvação, há uma solução. O Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, veio para salvar o que se havia perdido. Então, em suas limitações, o ser humano necessita da misericórdia de Deus. Lucas registra no capítulo 18, 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este é o chamado cego Bartimeu. Ele tinha fragilidades muito grandes. A primeira era em relação à sua enfermidade, ou seja, era um homem cego. E também tinha a outra grande fragilidade, que era o fato de não ser uma pessoa salva, não ter ainda sido alcançado pela misericórdia de Deus. Então ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto bíblico, tanto neste evangelho quanto nos outros, relata que o Senhor Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ser curado. E o Senhor Jesus então o curou. E mais, o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Veja que o Senhor Jesus pode socorrer o ser humano em suas fragilidades, tanto nessa área física, questão da saúde, quanto na área espiritual, a questão da salvação.
Ele tem poder, o Senhor Jesus tem poder para socorrer o homem em todas as suas necessidades. O Senhor Jesus pode socorrer o ser humano em todas as suas fragilidades. Esta é a verdade. Mateus 28, 18 nos diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, após o Senhor Jesus ter ressuscitado, ele disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Outras versões bíblicas dizem: Foi-me dado todo o poder. Então, isso quer dizer que ele pode, portanto, socorrer o ser humano em todas as suas necessidades. Agora, o que é necessário fazer, o que é necessário o ser humano fazer para ser alcançado pela misericórdia de Deus, ser socorrido por Deus, ser socorrido pelo Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. O salmista no Salmo 37, o versículo 5, ele diz: Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É necessário que o ser humano tome uma atitude para ser socorrido por Deus, ser socorrido pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus. É necessário que o ser humano entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Enquanto o ser humano não fizer isso, o Senhor Jesus não tem como socorrer este ser humano. Mas a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, diz: Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, o meu libertador dos meus pecados, aí sim o Senhor Jesus pode agir e pode socorrê-lo. Faça isso. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Receba-o como teu Salvador e ele agirá em tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde.